Olá, eu sou a Chef Manu e hoje nós vamos preparar uma salada maravilhosa, clássica e é cheia de etapas e dicas. Vamos cozinhar? Quem já não ouviu falar da salada Caesar? É uma salada clássica americana feita com alface romana, que é bem desafiador nós acharmos por aqui. Eu vou usar a alface americana. No molho vai alite, nós vamos usar sardinha, mas ela tem várias etapas. Fazer os croutons, que você pode usar depois para outros pratos. Fazer a maionese caseira, que você depois pode usar para outros molhos e saladas. Esse molho da salada Caesar você vai poder usar em outras preparações também. Então é uma receita clássica, mas cheia de dicas para você aproveitar no seu dia a dia. E para começar, nós vamos fazer os croutons, que eles precisam estar frios para não queimar o nosso alface na hora da montagem. Então, o que são croutons? Croutons são cubinhos de pão torrado. Eu vou usar pão de forma, aqui eu tenho 3 fatias, na qual eu vou tirar a casca porque eu quero os croutons todos da mesma cor, bonitinho. Então não um lado mais escuro, um lado mais clarinho. Mas você, na sua casa, pode aproveitar o pão inteiro, não precisa tirar a casca. E vou cortar o pão em cubinhos. Esses croutons em maior quantidade podem ser feitos no forno. Você vai temperar com azeite, um pouquinho de sal e pimenta e levar ao forno baixo, entre 100 e 120 graus, em torno de uns 20 minutinhos, sempre mexendo os pãezinhos para eles dourarem por iguais. Aqui, como é pouca quantidade, eu vou fazer na frigideira. Fogo médio, azeite de oliva e vou colocar os pãezinhos, os cubinhos de pão, bem espalhadinho, para eles dourarem por igual. Vou temperar com sal, pouquinho e pimenta. E vou mexendo delicadamente para não quebrar os pãezinhos. E vou dourando eles. Os pãezinhos ficam prontos em torno de 5 a 6 minutinhos, sempre mexendo para eles não queimar e cuidando para eles torrarem de todos os lados iguaizinhos. Quando você escutar que eles já estão ficando torradinhos, assim, você já pode desligar e tirar eles, porque eles vão ficar mais torradinhos quando esfriarem. Pãozinho reservado, nós vamos para a parte do frango. Nós vamos grelhar peito de frango, temperado com um pouquinho de azeite, sal e pimenta. E um pouquinho de páprica, para deixar esse frango com uma corzinha mais bonita. Frigideira pré-aquecida, fiozinho de azeite. E nós vamos grelhar esse frango por aproximadamente 3 minutinhos de cada lado. Aqui eu estou usando 6 filezinhos de sassami, mas pode ser 250 gramas mais ou menos de peito de frango sem osso. No filé de peito de frango também pode ser. Quando a gente vê que começa a ficar branco assim, querendo cozinhar já para cima da metade, a gente já pode virar. Franguinho pronto, vou desligar a frigideira e vou reservar ele aqui do ladinho. Você também pode fazer com sobras de frango assado e desfiar esse frango também fica uma delícia nessa salada. Agora nós vamos para o molho. A maionese é feita com gemas cruas, mas você pode substituir essa maionese que eu vou fazer agora por 2 colheradas de maionese industrial, mas o verdadeiro molho Caesar se faz com as gemas cruas. Eu tenho aqui 2 gemas, uma acabou estourando, mas eu tenho 2 gemas,
Uma colher de vinagre branco. Você pode usar de vinho branco, pode usar o vinagre de álcool, pode usar o vinagre que você tiver acostumado. O meu é o tradicional vinagre de álcool mesmo, tá? Uma colher de vinagre, uma colher de mostarda Dijon. Se você for usar a maionese industrial, quando você fizer o molho, você vai misturar uma colher de mostarda Dijon na sua mistura. Mas agora a gente já vai colocar na nossa maionese. Uma colher de sopa bem cheinha. Eu não vou colocar sal agora, porque depois dos nossos próximos ingredientes, o parmesão, o filé de sardinha ou de alite que estiver usando, já tem sal. Então a gente vai preparar, vai provar esse sal só no final. Com o fouet, eu vou fazer o molho da maionese. Então, as 2 gemas, a colher de mostarda Dijon, o vinagre, eu vou misturar. E vou acrescentar 200 ml de óleo, aos poucos, para formar a maionese. Aqui eu tenho um molho de maionese caseiro. Só que eu já poderia temperar com sal e pimenta, lembrando que tem um pouco de mostarda Dijon, e usar para sanduíches, para fazer aquela maionese de batata, para fazer uma macarronese, fica uma delícia. Mas a gente vai fazer o molho da salada Caesar. Para continuar o nosso molho, aqui eu tenho um dente de alho e 3 filezinhos de sardinha sem pele e sem espinho. Já tem latinhas de sardinha para comprar no mercado sem pele e sem espinho. Se você não achar, pode ser a sardinha tradicional em óleo. Você abre no meio, tira aquele espinho dela e usa ela normalmente. Amassa com garfo, como nós vamos fazer aqui, e pode fazer a sua receita também. Um dentinho de alho pequenininho, porque a gente vai fazer uma receita pequena e não ficar muito desagradável do sabor de alho cru na boca. Os 3 filezinhos de sardinha, eu vou amassar com o garfo. Agora eu entro com a nossa maionese caseira. Então, se você não quiser usar maionese de gemas, você pode colocar agora de 2 a 3 colheres de maionese industrializada e 1 colher de mostarda. Eu já falei que eu estou usando a mostarda Dijon, mas se você não encontrar e não tiver, pode usar a mostarda amarela tradicional, tanto para fazer o creme da maionese, como para finalizar o molho agora, tá? E se você estiver usando a maionese industrializada, nessa hora você também vai acrescentar de 2 a 3 colheres de água, porque ela precisa ficar um molho mais fluido, mais molinho, por isso que essa maionese não era tão durinha, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou provar, porque a gente acrescentou a sardinha, a mostarda que tem sal, então a gente precisa saber se precisa agora a gente corrigiu esse sal ou esses ingredientes já foram suficientes, lembrando que essa salada ainda é finalizada com queijo parmesão, que também é salgado. Esse molho para um pão francês, alface, tomate, queijo, fazer um sanduíche. Por isso que eu falei que essa salada é cheia de passos que você pode ir alternando eles para usar em outros momentos na sua casa. Eu vou corrigir com um pouquinho de sal, mas muito pouquinho, e uma pimentinha. Molho pronto, é hora da montagem da nossa salada. Aqui eu tenho uma cabeça de alface americana, aquelas que a gente compra no mercado bem bolinha, bem fechadinha mesmo, tá? Eu desfolhei elas, lavei, deixei escorrer, sequei bem sequinha. Então ela precisa estar seca, tá? Higienizada e bem seca. Então ela tá aqui meia grandinha ainda, eu vou rasgar com as mãos. E precisa ser um verde mais grossinho,
um verde mais firme, mais crocante, porque quando a gente coloca o molho para ele não se desmanchar. E é uma salada que você tem que fazer e servir. Então você pode fazer igual como eu fiz aqui, cada etapa dela e deixar separadinho. Na hora de servir você vai lá e mistura tudo, tá? Ela não pode ficar muito tempo preparada porque o alface vai murchar. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Cortar o frango. A gente vai cortar ele grandinho, tá? Porque ele tem que aparecer. Esse sassami é muito macio, então ele quase que desmancha, desfia. Agora nós vamos colocar o molho no nosso alface. E dar uma leve misturada. Com a ajuda de 2 talheres. Agora nós viemos com os cubos de frango. Coloca assim pelo meio. Toda a salada ter frango, alface, molho. Com os cubos dos croutons, nosso pãozinho torrado, que vai dar textura nessa nossa salada. Por isso que ela também não pode ficar muito tempo já pré-pronta, porque senão os pãezinhos vão amolecer e o alface vai murchar. E finalizar agora com parmesão ralado na hora, no lado mais fino possível. Você também pode montar pratinhos individuais, como uma entrada para o seu almoço de final de semana, para receber amigos e familiares. De tudo um pouco, alface, frango, parmesão, os quadradinhos de pães, alface com este molhinho. Salada Caesar, uma salada clássica que você pode fazer na sua casa. E chegou aquela hora mais desejada de todas as temporadas, a hora de provar. Pegar de tudo um pouquinho. Um pãozinho, um alface, queijo, molho, vamos ver. Sabe aquela salada que não dá para chamar de salada? É uma explosão de sabores na boca. Se você não falar que tem sardinha ou alite, a pessoa vai ficar procurando na memória gustativa dela o que tem aqui dentro. O torradinho do pão, o frango grelhado, o parmesão que unta tudo, assim, junta tudo. É simplesmente muito boa essa salada. Façam. Não esqueçam de marcar Vale Play Oficial e Chef Manu Sense. Até quarta-feira que vem.